Oi, pessoal, a pedido dos nossos ouvintes aí, as mãezinhas solicitaram que falasse um pouquinho sobre as traqueobronquites. E se isso é asma, se isso é uma bronquite. O pessoal tem muito medo, né? Muito estigma aí da asma, né? De ser um paciente crônico, de ficar cronicamente com chiado no peito. Mas basicamente as traqueobronquites, que são bem da época aí de outono, inverno, até na primavera, são processos inflamatórios, geralmente de origem viral, e aí tem uma lista enorme de vírus que causam isso, acabam causando inflamação na via aérea superior, em traqueia e brônquios, e isso causa então sintomas como chiado, como secreção pegajosa, que fica entrando e saindo, em que as mamães sentem que o tórax vibra, tanto na parte da frente como na parte de trás, causando um desconforto respiratório para a criança. O que a gente tem que entender, a população tem que entender, assim, nós temos a via respiratória, ela pode ser agredida por basicamente quase que 99% por dois tipos de agentes: os vírus e as bactérias. Os vírus são organismos vivos, só se enxerga com o microscópio, e que são basicamente intracelulares. As bactérias já são organismos vivos também, só se enxerga com o microscópio, mas já são composições de células que geralmente têm a vida extracelular, mas do ponto de vista clínico, o que importa é vírus não usa antibiótico e as bactérias a gente acaba usando antibiótico. Para o pessoal entender, a bactéria causa pus, secreção purulenta. Se for no ouvido é otite média, se for na garganta é amigdalite, se for no cérebro é meningite, se for no pulmão é pneumonia, e assim vai, né? Se for lá no abdômen vai ter as gastroenterites, as famosas ites, né? Então a bactéria a gente trata com antibiótico e o vírus com antiviral. A grande maioria dos vírus é o próprio organismo da gente que trata e não precisa nenhum antiviral específico, salvo algumas situações aí em que o paciente ele é imunodeprimido por uma doença crônica, por quimioterapia, né, imunossuprimido por medicação, e aí sim tem alguns vírus que atingem determinados grupos, crianças com leucemia, pós-quimioterapia, muito mais raro. No dia a dia, o que importa, então, seu filho está lá com um ronquinho, o povo gosta de usar muito o termo sororoca, né? Tá com aquela sororoca, a avó já começa a encher o ouvido da mãe, você vai lá que esse guri tá com pontada, vai lá que esse guri tá com bronquite e tal. Chega lá o médico, não, é uma traqueobronquite. Ou seja, não é um diagnóstico definitivo para a vida inteira, como as pessoas pensam, mas ele é asmático, doutor. E é muito difícil responder essa pergunta. Ele tem asma? Bom, primeiro, tem que saber se ele tem uma herança familiar para asma. Segundo, quase 30% de todos os lactentes, todas as crianças menores, têm algum grau de chiado, de broncoespasmo induzido por vírus, por poeira, por alergia, nesse período até os 6 anos. A gente faz um diagnóstico de asma mais conciso após 6, 7 anos de idade, quando tem um fator familiar bem importante, já tem sim capacidade de fazer um teste chamado espirometria, em que a criança sopra lá um aparelhinho no computador, que faz a leitura da capacidade pulmonar. Ele vai lá fora fazer a inalação, ele volta, depois da inalação foi provado no aparelho que ele melhorou a ventilação. Bom, então aí um pneumologista pediátrico, junto com o pediatra, consegue confirmar que essa criança tem uma asma brônquica, e aí ele vai ter o histórico dele de asma leve, moderada, asma grave, e aí cada um tem várias apresentações. Mas basicamente nesses meses em que a gente tem uma circulação maior de vírus respiratório, a criança faz, então, com frequência essa traqueobronquite, que não necessariamente vai ser um asmático, tá certo? Isso atinge mais vezes no ano, né? A criança pode ter traqueobronquites 2, 3, 4 vezes por ano, e isso não quer dizer que ele vai ser um paciente crônico, tá certo? Tem aí muito uso de antibióticos, de corticoides nessa fase, que tem que ter bastante cuidado, e a gente usa antibiótico realmente se tiver uma infecção bacteriana associada. Mas aí cabe ao seu médico fazer o diagnóstico desse quadro, acertar a melhor modalidade de tratamento, com inalação, sem inalação,
com broncodilatador, sem broncodilatador, com corticoide, com antibiótico. Aí depende da experiência de cada um e principalmente do histórico daquela criança. Se já teve situações de pneumonias, com derrame pleural, já teve situações de emergência, né, que realmente ele tem um forte fator para asma e ele já foi parar no hospital com um quadro, começou com uma traqueobronquite, mas ele acabou numa insuficiência respiratória. Então isso é importante você ficar alerta, o seu médico conhece. E em algumas aulas passadas nós falamos sobre como avaliar seu filho do ponto de vista respiratório, contando a frequência respiratória, avaliando a temperatura. E se você tiver condição financeira, tiver um oxímetro, aquele aparelhinho do dedo para a gente medir a saturação, foi muito usado no Covid isso, existem os oxímetros de criança, em torno de R$100. Mas se seu filho é um pacientinho que tem doença respiratória com frequência, com essas traqueobronquites, vale a pena você ter em casa um oxímetro. E aí sim você mede, manda foto para o teu médico, junto com a frequência respiratória, com a temperatura, ou seja, faz aquele serviço de enfermagem que a gente faz no hospital, que aí você tem um panorama concreto no teu filho. Olha, de manhã ele estava com temperatura axilar, ele tem 2 aninhos, 36,5, sem febre. A frequência respiratória dele estava 22, ótimo. E a frequência cardíaca 110. Esse cara está excelente, com a saturação acima de 96. Mas de noite ele começou com falta de ar, a frequência respiratória dele foi para 47, a temperatura dele 36,8, não subiu muito, a frequência cardíaca disparou um pouquinho, 140, e a saturação já está 93. E dá para ouvir um chiadinho no peito. Esse cara está com uma traqueobronquite, ou com uma asma, ou com uma pneumonia. Esse cara precisa ir para o hospital ser avaliado por alguém que conheça, um profissional da saúde, né? Um médico, um enfermeiro, e aí sim fazer um diagnóstico e um tratamento adequado. Então, como dica preciosa para mãe de primeiro filho, ou para quem já tem bastante experiência, mas nunca ouviu ninguém falar, faça o que a gente faz no hospital. Aprenda a fazer os sinais vitais do seu filho. E aí você vai ter esse guri na palma da mão. Além daquela tua impressão de mãe e pai, ninguém conhece melhor o seu filho do que a própria mãe, além daquela impressão que ele não tá legal. Muito comum a mãe chegar no consultório, doutor, ele não tá legal. Eu já sei que eu tenho que cavocar alguma coisa, porque esse guri tem, porque realmente ele não tá legal. Mas esse não tá legal, existe um termo técnico, que são essa avaliação técnica dos sinais vitais. Então ele não tá legal, por quê? Bom, aí o coração tá disparado, ele tá sem febre, a boquinha tá muito seca, ele chora, não sai lágrima. Opa! Então, avaliação clínica, isso vale para todos nós médicos, né? E da saúde, que é o que a gente faz no dia a dia. Mas se você aprender a fazer isso com seu filho em casa, você vai ter dados mais concretos para esse não tá legal, para tu poder ligar pro médico dele. Até fico bem feliz, né? Porque eu ensino as mães, a maioria das vezes, quando sai do hospital da internação, eu explico para elas o que elas têm que cuidar em casa. E é muito legal. Esses dias até recebi uma crítica de um colega meu, que eu achei até que a crítica foi bem legal. Ele falou, Júlio, mas teus pacientes são muito chatos aí. Por quê? Porque a mãe me liga passando frequência respiratória, saturação, frequência cardíaca, como se ela fosse enfermeira. Não, ela tinha razão, eu acabei atendendo, era uma pneumonia. Mas elas são chatas, né? Sim, são chatas. A mãe chata tem um filho vivo, beleza? Então, não é pra exagerar, sair correndo atrás de médico, não. Mas aprenda a fazer você a avaliaçãozinha dele com esse frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura axilar e saturação. Você vai sair de líder, como diz aquele humorista, na avaliação do seu próprio filho. Um abraço, fica a dica para todos aí.